Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Agora, em meados de fevereiro de 2025, tem no catálogo do Telecine um faroeste lá com o John Wayne chamado Os Filhos de Kate Elder, que é uma aula de como que você constrói uma personagem que é mais complexa do que qualquer uma que você vê no filme, sem mostrar essa personagem nem em foto. A Kate Elder tá desde o título do filme até no finalzinho, quando você tem uma cadeira de balanço que tá lá balançando sozinha. Não tem nada de fantasmagórico. O John Wayne põe a cadeira lá para balançar, ele empurra a cadeira, é a Kate Elder ali. É um filme que tem um aspecto bastante de enfatizar as pessoas, tá? Olha, Filhos e Kate Elder, o título é totalmente humano, vamos dizer assim, né? E por isso que é uma das razões que você não tem aquelas tomadas panorâmicas típicas de vários filmes de western, aqueles travelings, aquelas coisas assim, para mostrar a pequenez daquelas personagens. Não, aí é o contrário. Você vai ter planos amplos, duas, sei lá, para estabelecer o lugar, uma hora para estabelecer que o John Wayne está lá em cima da montanha olhando tudo. Depois, no segundo ato, quando tem o gado indo, o cavalo, não sei, de um lugar para o outro. Mas a maior parte desse filme é feita através de tomadas bem intimistas, porque é um estudo, muito um estudo sobre a culpa, tá? Eu, inclusive, vou dar depois exemplos do porquê que eu falei que a Kate Elder é mais bem modelada sem aparecer do que todos os personagens que aparecem, tá? Assim, tem muita gente que às vezes não dá muita importância pro trabalho desse diretor do Hathaway e nem para esse filme, porque assim, ele não é realmente um grandíssimo western, né? Mas ele é um bom filme de western. E também não é um daqueles filmes de western revisionista, que depois ficariam muito mais famosos nos anos 60, mas mesmo assim ele subverte algumas coisas. Você acha, por exemplo, que vai ter um relacionamento romântico que não necessariamente vai acontecer. Tem hora que você está esperando que uma determinada personagem baixe do trem, mas não vai ser essa personagem, né? Bem discretamente, esse diretor e esse roteiro minam algumas coisas, tá? Esse filme saiu em 1965 e ele foi gravado algumas semanas depois que o John Wayne, o Duke, tirou uma boa parte de um dos pulmões por conta de um câncer. Então, você tem um Wayne que está um pouco debilitado e aí a fisicalidade dele não é tão acentuada, né? Você percebe que ele fica mais paradão, condiz com o tema, né? Só que mesmo assim ele dispensou dublê em algumas cenas, tá? E olha que esse filme foi gravado no México, Durango City. Foi gravado lá, que é mais alto, então diz que ele tinha que usar tanques de oxigênio às vezes, né? Porque imagina a altura, ar mais rarefeito para quem não tem pulmão. E tem uma cena que é divertida. As cenas melhores desse filme são as cenas do relacionamento com os irmãos e de quando eles estão buscando informações sobre a mãe, tá? As cenas de tiroteio, não sei o quê, que são mais no final do filme, eu acho até meio chatinhas, né? É um faroeste bem mais humano mesmo. A gente percebe, por exemplo, o John Wayne não tinha. Tem uma cena que eles estão no lago. E aí puxam lá o John Wayne pro lago, são os irmãos, né? Imagina o frio do lago, numa região montanhosa. Então diz que ele ficou com gripe, por isso que ele diz que ele não tem grandes memórias desse filme por conta do jeito que ele foi tratado pelo diretor, né? Ok, dá para entender isso, mas um pouco foi meio, né, também o jeito que ele falou. Dali a 2, 3 anos ele trabalharia com o Hathaway de novo no True Grit, no Bravura Indômita, que é muito melhor do que esse aí. Mas eu gosto do Filhos de Kate Elder. Eu vi pela primeira vez lá nos anos 80, quando passava na sessão da tarde. Aí depois eu vi no final dos anos 2000, no final dos anos 90, quando eu vi assim, nossa, tudo que eu podia ver do John Wayne, eu vi.
E agora, em 2025, eu resolvi dar uma olhada agora com esse mais maduro, né, em termos de idade, e também um conhecedor melhor de como que funciona um roteiro. Por isso que eu vou chamar a atenção para essas partes aí. Nossa, que personagem bem feita, Kate Elder. Ela é importante, né? Até porque ela desencadeia. Foi assim, os irmãos, os filhos, né, não terem dado bola para a mãe é que desencadeou culpa neles. Mas ela também tem culpa. E a gente nunca vê a Kate Elder, mas a gente percebe que ela tem culpa. Só que antes de falar um bocadinho sobre esse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Um bocadinho mais sobre esse filme, porque eu já falei bastante. Ainda tem pressa com esses negócios de resenha. Eu não faço canal para ficar youtuber milionário, assim. Por isso que eu não edito, não faço roteiro, eu vou falando, né? Então, beleza. É assim, ó, o filme começa com três irmãos esperando o irmão mais velho no trem. Bom, nos anos 60, antigamente a gente fazia vista grossa com relação a diferenças de idade, né? Só que nesse filme aí, a diferença de idade entre o John Wayne e o irmão mais jovem dele é tão grande que até nos anos 60 isso foi criticado. Porque, tipo assim, é como se a Kate Elder tivesse tido filhos durante, assim, sei lá, ela fosse fértil durante 60 anos da vida dela. Porque o John Wayne já era sessentão e não dava pra mentir que era. E o irmão mais novo, lá, o Bud, tem 18. Só que na estação ferroviária, a gente não vê os quatro irmãos. Tem três, eles estão esperando o do John Wayne para o velório lá e enterro da mãe. E logo ali a gente já começa a conhecer alguns traços dos irmãos, porque os irmãos e todas as demais personagens, gente, têm poucos traços. O John Wayne vai ser o John Wayne que a gente viu em tudo quanto é filme de cowboy, tá? Tem um irmão depois que é o Dean Martin, que era o cantor, já tinha trabalhado, né, ator, já tinha trabalhado com o Jerry Lewis e tinha trabalhado também com o John Wayne naquele filme Rio Bravo, né? Que eu preciso resenhar aqui. Eu resenhei o Rio Vermelho, mas não resenhei o Rio Bravo. Bom, o Dean Martin tá fazendo o papel do Dean Martin. Ele é o malandro, né? Vai ter depois uma cena lá no meio dos olhos, que ele tenta vender o olho lá, rifar um olho de vidro. Eu não vou ficar dando tanto spoiler. Tem o irmão do meio, o terceiro, sabe que como ele não é nem o mais novo, nem o mais velho, ele é nada, mas olha, tem uma hora que você fica, mas nossa, que personagem nada esse outro irmão. Isso vai fazer tanta diferença pro fim quando acontece uma determinada coisa. E tem o irmão mais novo, que é o Bud, que está fazendo faculdade forçado, porque a mãe queria, mas ele quer seguir os passos do irmão mais velho. Uma das coisas legais dos anos 60, 50, é que quando tinha adolescente tonto, porque ele é um adolescente bem tonto. Ah, eles moem ele na pancada, moem ele na porrada. É uma coisa que eu sinto falta em série hoje em dia. A gente fica, ai, essa menina faz tanta coisa e ninguém fala nada. Né? Naquela época ela moía na pancada mesmo o negócio. Tá, eles estão esperando chegar. E o filme, ele frustra a expectativa nossa. Não chega o John Wayne, chega o personagem do George Kennedy, grande George Kennedy, que depois seria o Joe Patroni nos 4 filmes da franquia Aeroporto, nos anos 70, comecinho dos 80, trabalharia em Dallas, um vilão assim, profissional. Só que naquela época ele não tinha fama de vilão profissional, né, aquele ator. Então, sabe como que eles fazem para dizer que aquele lá vai ser o problemático? Aquele que a gente vai ter que ter medo? Ele desce carrancudo e vestido preto. Ele vai estar tempo inteiro de roupa preta. Não tinha na medievalidade lá o Cavaleiro Branco, o Cavaleiro Negro, história de cowboy tem muito a ver com novelas de cavalaria, essa coisa toda. E aí, então, a gente estava esperando isso, né? Mas não acontece. Isso é apenas uma das coisas que esse filme vai quebrar a expectativa, tá? Aliás, o George Kennedy tá tão robótico no filme, ele não tá muito bom, assim. Nossa, ele é robótico e assim, acaba sendo até anticlimático a oposição que ele oferece, sabe? Justamente porque esse roteiro, ele tá mais preocupado no relacionamento daqueles irmãos.
são assim, essa falta de balanceamento, de realmente saber o que, que o filme queria ser, é que não o torna uma obra-prima do western, né? Mas é um grande western, eu gosto. O John Wayne não chegou naquele trem. Eles têm que enterrar a mãe, que foi assim. é, não prestada atenção, ela foi esquecida pelos filhos. Só que o John Wayne estava assistindo tudo lá de cima da montanha, tipo anjo da guarda, anjo protetor. Acho que eles falam isso no filme, inclusive. E aí, quando o John Wayne chega e encontra os seus irmãos, depois de anos sem ver, o irmão mais novo dele parece neto dele. Aí eles começam a descobrir que a mãe deles viveu os últimos momentos, os últimos meses, super negligenciada. E aí a culpa deles é palpável, porque eles negligenciaram. E aí todas as personagens começam a dar grandes depoimentos sobre o comportamento da Kate Elder. Só que eles não constroem um anjo. Ela é um boníssima. Até os antagonistas gostavam da Kate Elder, né? Só que tem uma coisa, duas coisas assim. Uma é um cara, uma vez ela tentou me vender um cavalo, ela me vendeu um cavalo cego. Ou seja, a Kate Elder tinha faísca, malandrinha, né? E aí a gente vê por que, que os filhos saíram daquele jeito, talvez. Só que esse por que, que os filhos saíram daquele jeito, talvez, tem uma hora em que é uma mulher lá, que é a que toma conta das coisas dela e começa a dar uns pitos nos irmãos, só que ela vai parar de dar pito no irmão quando ela percebe que eles estão culpados. Tem uma hora que ela fala assim: sua mãe vivia falando que vocês mandavam dinheiro, todo mundo sabia que não, e eles aquela culpa, né? E aí, só que ela ficava assim, dizendo o que será que ela fez de errado para que os filhos dela saíssem do jeito que saíram. Ou seja, a personagem da Kate Elder, que a gente não vê nunca, nem em foto, ela é bondosa, mas ela tem esse potencialidade de estar, como chama? De ser malandrinha com o negócio do cavalo. Ela tem sentimento de culpa do jeito que ela criou aqueles filhos. Na verdade, é tudo projeção. Os filhos, a personalidade, o jeito, várias dessas coisas são projeções da Kate Elder, né? São pedacinhos dela que estão ali. Por isso que a Kate Elder está no filme o tempo todo, mesmo quando ela não aparece, ou mesmo quando ela não aparece. Ela nunca aparece, mas tem uma cadeira de balanço que aparece, tá? E aí, como a Kate Elder era uma mulher, ela não pôde ter nenhuma voz de comando naquele mundo em que ela vivia. A gente vai supondo isso. E se você perceber como que os homens, todos, sem exceção, ou eles são jogadores, ou eles são beberrões, ou eles são bandidos, ou eles jogam cartas e perdem ranchos, né? E quem tem que cuidar e se ferrar são as duas mulheres que tem. Ou ela é cuidadora, ou ela se ferra, tal. Assim, é bastante rico aquilo, né? E como é um filme que você tem o sentimento de culpa sendo muito bem tratado, você vai ter três atos que assim, nossa, dá pra você. É quase que a fronteira entre eles. Está tão bem feito entre eles atos, né? O primeiro ato, basicamente, é conhecer a Kate Elder e os filhos. Conhecer as coisas, perceber que algo errado havia. Porque tem um mistério no filme, né? Que a gente descobre em 3 segundos, mas enfim. O segundo ato é algo como os filhos tentando fazer alguma coisa que a mãe gostaria que eles tivessem feitos para garantir determinada coisa, só que a gente entende que tudo isso que eles estão fazendo no segundo ato é para tentar diminuir um pouquinho a sensação de culpa que eles sentem, enorme, que eles sentem por terem negligenciado a mãe. E o terceiro ato, efetivamente, é a vingança. Ah, está dando spoiler. Gente, no filme de western que teve um dos caras é um pistoleiro renomado e cuja mãe morreu em situação de negligência. Vocês acham que não ia ter alguma coisa nesse sentido? Isso é uma estrutura. O interessante é ver como que isso é feito, como que eles vão buscando essas informações. Claro que a gente sempre está 2, 3 passos na frente deles, né? São essas pequenas coisas que
freiam esse filme de ser assim um maravilhoso filme, mas ele é um western bem sólido. Vocês querem saber? A parte de ação tem uns dois, três tiroteios, no final tem. É a parte mais chatinha do filme. Os relacionamentos, as conversas desses irmãos, eles brigando, eles brincando na água, é a parte mais legal. E isso o diretor entendeu com a cinematografia, por isso que eu falei no começo, que você pega mais closes, você pega mais ambientes fechados, a cidade, porque são esses caras buscando informação, são esses caras, né, tentando, como chama, vingar a morte da mãe, tentando se haver com a morte de alguém que eles negligenciaram e que a gente como público acaba conhecendo a mãe muito melhor do que eles e acaba vendo que muitas das coisas deles estavam na mãe, né? Muito legal. Tem o Dennis Hopper também, ele é o filho do contratante do George Kennedy. Tá bem o Dennis Hopper. Ele tá, nossa, ele parece que tem 40 anos já. Ele é o cara, ele é o filho não assertivo, né, dominado, trágico do cara. É bem bacana os filhos de Kate Elder, assim. Fiquei bem feliz de ter revisto. Tá lá na Telecine agora, em fevereiro de 2025. Já disse isso, né? E depois o Duke ainda faria Eldorado, eu acho que vem depois, Eldorado. Preciso. Aos pouquinhos eu vou revendo o Duke de novo, porque é para deixar documentado aqui no meu canal, né? Até para eu assistir esses vídeos quando tiver velhinho lá, era isso que tinha naquele filme. É um bom, é um sólido western. Pra gente da minha idade, assim, acho que é quase certeiro que você vai gostar. Gente mais nova, não sei, né? Porque, claro, tem aquele ritmo de filme dos anos 60, ele tem quase 2 horas, né? Tem aquele pedaço do alívio cômico, né? Tem a briga no bar, blá, 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 blá. Para as gerações de hoje, pode ser um pouco tedioso, né? Mas é um bom filme. Tchau.